A gente está se aproximando aí de uma data amanhã, que seria Dia dos Pais, né? E aí a gente tentou trazer para a palestra alguns conceitos sobre pais, a visão dos filhos, dos pais, trouxe também um pouco das visões dos pais, o que os pais esperam dos filhos. E aí a gente já chegou, já chegando. A gente pesquisou no dicionário qual que é o significado de pai. E aí o dicionário traz para a gente que pai é aquele que tem um ou mais filhos, é o gerador, é o genitor, progenitor, criador, autor, protetor e benfeitor. Isso é a definição que o dicionário traz para a gente da palavra pai. E aí poxa, o que a gente vai falar sobre pai, né? Aí a gente foi no livro dos Espíritos, procurou nos livros espíritas o que a gente poderia falar sobre pai. Sobre pai, especificamente, não existe muita coisa direcionada só para o pai, mas mais para os pais. Então, a gente consegue adaptar o que é para os pais para o pai, porque está na função dos dois. E aí, uma das primeiras perguntas que a gente pegou é a questão 203 do Livro dos Espíritos. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal? Aqui uma nova alma vem juntar depois a vida moral? Os pais só dão a vida animal ou eles têm alguma função ali? Eles transmitem um pedaço da sua alma para os filhos? E aí vem a resposta: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes, e vice-versa. Aí a gente pega uma outra pergunta também. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Será que não tem nenhuma responsabilidade? Tipo, vamos fazer filhos e deixar no mundo? Tipo, ok. E aí traz a resposta. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vier a falhar no seu desempenho. Então a gente vê aí, né? Aí a gente pode se perguntar, poxa, mas tem pais que são excelentes e tem filhos não tão bons assim, ou ao contrário, né? Poxa, tem filhos que são excelentes e os pais não são lá essas coisas, vamos dizer assim, né? E aí é a próxima pergunta que é: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Aí a resposta. Outra pergunta: por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para alimar o filho? Resposta: não é raro que um mau espírito peça que sejam dados bons pais na esperança de que seus conselhos encaminhem por melhor, sendo as muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Ou seja, os espíritos não tão evoluídos, vamos dizer assim, pedem para vir com pais evoluídos para tentar seguir um caminho melhor, porque os pais vão dar melhores conselhos, vão dar melhor estrutura, e ele, por estar num ambiente com melhor estrutura, melhores conselhos, ele tem a grande probabilidade de conseguir seguir o caminho mais fácil. Beleza. E aí a gente viu que os pais têm uma função, eles têm uma missão. Pode ser realmente considerado uma missão ser pai? Pode? E aí vem uma resposta. Então a pergunta é: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão, e é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, o que lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muito há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. Então a gente vê que a gente tem uma responsabilidade, não só vamos fazer filhos e, enfim, vamos curtir a vida, fazer filhos adoidado e acabou. A gente tem uma grande responsabilidade, os pais têm uma grande responsabilidade sobre os filhos. É dada uma missão aos pais de tentar direcionar os filhos. Os filhos podem não ser direcionados
Aí tem que fazer uma análise. Por quê? Cada um tem a sua evolução, cada um tem seu livre-arbítrio. Não é porque tem os melhores pais do mundo que o filho vai ser o melhor filho do mundo. Cada um tem o seu grau de evolução e seu livre-arbítrio. Mas cabe aos pais tentar ao máximo fazer com que os filhos sigam num bom caminho. E aí eles são responsáveis se o filho seguir pelo bom caminho ou não, que já vem a próxima pergunta. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Vem a resposta. Se os pais cumpriram seus deveres antes de seus filhos, procurando todos os meios para educá-los e instruí-los, e esses continuaram negligentes, dada a falta de amadurecimento espiritual, não há razão que possa condenar esses pais. Deus sabe premiá-los pelos seus esforços mediante seus trabalhos para elevarem seus filhos. Somente Deus é o Pai verdadeiro que sabe o que fazer com os espíritos ainda ignorantes. Ele, o Senhor de todas as coisas, não tem pressa, nem se aflige com simples incompreensões, mas não para de ensinar pelos métodos criados por Ele em favor de todas as criaturas. E aí ele traz também aqui: ninguém tem o direito de julgar os irmãos que ainda não despertaram para a luz do entendimento. O que estão servindo de mestre para eles, se retrocedem no tempo, ver-se-ão na regressão com as mesmas falhas e as mesmas dificuldades em aprender as leis de Deus e vivê-las. Ou seja, hoje a gente pode estar aqui julgando, falando, poxa, eu tenho um filho péssimo, eu tenho um pai péssimo, mas a gente às vezes esquece que a gente já foi filho, já foi pai, não só nessa vida. Nós já fomos pais em outras, nós já fomos filhos em outras, mães, irmãos, primo, sobrinho, cachorro, papagaio. Já. Agora a gente ia entrar na questão da criação, né? Queria que vocês relembrassem a criação de vocês, de todos vocês, dos pais de vocês. Como vocês foram criados? Como eles lidavam com as coisas do dia a dia? Antigamente era uma forma muito diferente da criação moderna. E muitas coisas foram evoluindo e adaptando aos tempos de hoje. Então, queria que vocês pensassem um pouco na forma que vocês foram criados. Poxa, antigamente você tirava uma notinha assim e você já apanhava. Ou você fazia alguma coisa e seu pai nem perguntava se você tinha realmente feito ou por que você fez aquilo e você já apanhava. E você tomava conta dos seus irmãos. Como era, você tinha que comer na mesa todos os dias e se não comesse, né? E como vocês levam isso para a criação dos filhos de vocês? E mesmo quem não tem filhos, como vocês levariam isso para a criação dos filhos de vocês? Vocês deram ou dariam a mesma criação que vocês tiveram para os filhos de vocês? Não, porque muita coisa hoje em dia mudou. E muita gente ainda leva um pouco das coisas antigas. Até tem um pouco de aceitação dos avós, né? Por muitos motivos, muitas situações que às vezes o filho se encontra, o pai pode até compreender, mas o avô causa uma estranheza, porque no tempo dele não era assim. Então, muitos pais pegam a criação que eles tiveram com os avós e passam isso para os filhos, como uma forma de ignorância. Muitas vezes o filho não fez algo tão ruim assim, mas no meu tempo, se fosse eu, meu pai batia, meu pai me deixava de castigo e eu ia sofrer. Então, eu vou fazer isso com meu filho? Será que é realmente certo isso? Não? Era mais rígido, né? Tem pais e pais. Tem muitos pais que não batem e às vezes são mais eficazes e mais rígidos do que pais que batem todos os dias. É uma questão muito de criação, de como você foi acostumado. E a forma que você cria seu filho, querendo ou não, você pode usar a criação de seus pais como uma coisa boa, levar isso totalmente, ou você pode pegar os pontos bons. Olha, isso e isso foi bom para mim, que hoje eu vejo que se não fosse meus pais terem feito isso comigo, eu não seria dessa forma. Eu poderia ter ido por outro caminho.
E isso também entra muito na questão da aceitação da criação moderna. Porque hoje em dia os tempos mudaram, há muita tecnologia, houve muita questão de preconceito, está sendo muito abordado tudo isso, a questão sexual dos filhos, a opção deles, opção religiosa, tudo isso é uma questão que hoje em dia está sendo muito discutida. E antigamente não era tão assim, era uma coisa um pouco mais afastada, é uma coisa tão evolutiva da sociedade, né? E isso tem muito a ver com questão de aceitação. Será que vocês aceitariam isso? Será que seus pais, se fosse vocês, precisando de uma aceitação dos pais de vocês, será que eles aceitariam? Pois é uma questão muito controversa. Pode falar agora? E aí a gente, analisando isso que a Mabel falou, às vezes eu lembro assim de vô contando, puxa, tinha que trabalhar na roça, tinha que levantar cedo e ir. E, meu, mulher estudar o quê? Mulher tem que ficar em casa, os filhos que tem que trabalhar na roça. E a gente percebe que as coisas já mudaram bastante, né? Hoje você vê aí uma sociedade muito mais independente, vamos dizer assim, né? Que as pessoas pensam mais, as pessoas... Não é mais aquele... É assim, por quê? Porque Deus quer, fim, ponto. As pessoas se indagam mais das coisas, perguntam mais, têm mais dúvidas, né? Querem saber mais. E aí, a gente pegou lá um pouquinho atrás que a definição de pai no dicionário é o progenitor, é o criador. Mas será que o pai mesmo, a figura pai, é só de sangue? Não. Vou pegar aqui uma definição legal aqui então para vocês. A gente pegou toda a nossa palestra é baseada no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. E aí vem a pergunta: pai é só de sangue? Os verdadeiros laços de família não são somente os de sangue, mas sim os estabelecidos nas afeições sinceras que se perpetuam entre os espíritos afins. Segundo o que nos dizem os espíritos, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então você vê que em várias questões ele volta atrás da missão dos pais, na missão dos pais. E ele traz um detalhe muito importante aqui que alguns pais às vezes acabam cometendo. Pensar que o filho foi criado para ele, isso não só pai, como as mães também, criado exclusivamente para ele e fim, o mundo não pode encostar porque é meu e acabou, e nunca vai sair debaixo das minhas asas e vai ficar aqui. E aí a gente traz um conceito interessante, né? Quem não tem pai, por exemplo, ou então tem um padrasto, consegue visualizar o pai num tio, num avô, num irmão mais velho, sei lá, em algum outro parente, ou então até mesmo numa mãe. Existem casos de mães que são mãe e pai ao mesmo tempo, ela tem os dois papéis ali numa pessoa só. É muito, muito difícil de pensar isso, né? E aí, esses dias eu estava assistindo televisão em casa, assim, aí não estou fazendo marketing de marcas, mas passou o comercial do Boticário. Um comercial interessante de se ver. Não sei se todo mundo já viu esse comercial do Boticário, que a menina parece que... O contexto da propaganda é mais ou menos o seguinte: a menina chega em casa e o padrasto fala para ela assim, meu, a gente não tinha marcado uma hora, você chegou depois. Aí ela olha para ele e fala, você não é meu pai. Tipo, e aí o pai fica todo triste, né? Daí passa um pouquinho, ela vem com um perfuminho para ele e fala, você é mais que um pai. Aí é mó bonitinho ver o comercial. Você olha e fala, poxa, isso acontece de verdade. Muitas vezes as pessoas têm mais afinidade com o padrasto do que com o próprio pai. E... Deixa eu falar. Tá. E aí, a gente falando disso, né, às vezes tem mais afinidade com o próprio pai. Beleza, a gente falou tudo sobre o que o pai tem que ser, o que o pai tem que fazer. Mas e nós como os filhos? O que nós devemos fazer? Acho que assim, às vezes a gente não entende muito bem os nossos pais. A gente acha que é o dono da razão, que nós somos o certo, que o pai é pessimista, não pensa no positivo. Ah, se eu for ali só vai acontecer isso, aquilo outro. E
como futuramente a gente vai agir com nossos filhos? Será que a gente vai olhar para trás e pensar, poxa, meu pai falou isso, hein? Meu pai fez isso aqui, eu tô fazendo igual agora aqui, viu? Bem que meu pai falou, ó, faz tempo, mas falou. Será que a gente se põe no lugar dos pais também? Qual a aceitação, o que o pai pensa, o que os pais pensam das ações que a gente vai fazer, das ações que a gente vai tomar? Será que a gente se põe no lugar e fala, poxa, eu estou querendo ir para um lugar que não sei que hora que acaba, a região é perigosa, não tem nenhum pai junto, né? Que às vezes os pais falam, não, se tem um pai junto pode ir, não tem problema, mas às vezes não tem um pai junto, não tem um adulto junto, não conhece, nem conheço a família desses meninos aí, dessas meninas aí, imagina que meu filho vai ficar lá com esse povo, tá louco? Então, assim, será que a gente se põe também no lugar deles? De pensar, poxa, são meus filhos, sabe? Tô cuidando. A gente vai agir diferente? É uma reflexão que a gente deixa com uma interrogação desse tamanho, né? É muito fácil a gente falar quando está em outro plano, né? Em outro papel. Quando a gente está no papel de filhos, a gente sabe olhar e falar, você não faz, você faz. Mas quando a gente for ao contrário, aí é um pouquinho mais complicado. E também pensando nessa questão, né, isso é uma linha de dois lados, né? Isso tem o lado dos filhos e tem sempre o lado dos pais. E isso é uma coisa muito difícil de lidar, de entender, que acaba gerando muita discussão, muitos desentendimentos. Porque muitas vezes o filho não entende o pai. Porque o pai só quer o nosso melhor. Por mais que seja algo, sei lá, ruim que ele está fazendo para você, pro filho é ruim. Ele está entendendo aquilo como algo ruim, mas é um pouco de birra também. E para os pais também, eles querem proteger, eles querem segurar. Então, às vezes o pai também não dá aquela confiança do filho, vai em tal lugar. E o filho fica emburrado porque, o meu pai não deixa, meu pai é chato. Mas os filhos têm que parar para refletir que o pai só está se preocupando. O pai, como o Lucas disse, o pai pessimista, o pai não é pessimista, o pai só está se preocupando em precaver algo que pode acontecer. Porque imagina a dor de um pai perder o filho. Um pai, uma mãe, ou o parente que for que crie. Imagina a dor que deve ser. Por isso cuida tanto. Os filhos não param para pensar tanto nisso. Mas os pais também devem parar para pensar na situação dos filhos. Vai chegar uma hora da vida em que os filhos vão querer sair, vão querer namorar, vão querer viver o mundo lá fora, vão querer conhecer o mundo lá fora. E se os pais estiverem ao lado dos filhos, ensinando como fazer para viver o mundo lá fora, os filhos não vão precisar fazer coisas escondidas, experimentar por outras pessoas ou conhecer coisas, talvez ruins, por outras pessoas. Porque se o pai é presente, o pai explica: olha, existe isso, isso e isso, é ruim por tal motivo, é bom por tal motivo, mas e aí, você quer isso para a sua vida? É uma questão toda de sentar e conversar. Muitas vezes o pai, não, tenho vergonha, ou algo assim, e, não, deixa para lá, né, não vou tocar nesse assunto. Mas, muitas vezes é muito melhor você saber das coisas através dos seus pais, do que você ficar sabendo por outras pessoas. Porque se você não sabe através dos seus pais, uma hora ou outra você vai procurar isso em outros meios. Você vai querer conhecer. Até porque sempre dizem, né? O que é escondido é melhor. Então, o que é proibido, né? Porque se você é proibido de fazer algo, tá, mas por que eu não posso fazer aquilo? Por quê? Se o pai sente e explica o lado ruim daquilo, por que você não deve fazer aquilo? Vai te prejudicar assim, 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 assim. O filho tem uma grande chance de entender aquilo e não vai querer fazer. Por que eu vou fazer isso? Então, leva toda uma aceitação e uma questão de conversa que muitas vezes os pais não têm com os filhos, nem os filhos para com os pais. Os filhos muitas vezes têm vergonha de conversar com os pais sobre algumas coisas. Até porque pensa, não, ele vai brigar, vai me pôr de castigo, vai me bater, já era. Daí pensa, não vou contar da nota, não vou contar o que eu aprontei na escola, não vou contar o que a professora me falou, não vou contar do fulaninho que eu estou gostando, entendeu?
Não vou contar onde eu vou, porque minha mãe não vai deixar, então já nem vou contar. Vou falar que vou em outro lugar e vou lá. Então, se você se mostra um pai compreensivo, um pai amigo, muitas vezes os filhos procuram nos pais um pai amigo, que fique do lado, que converse, que compreenda. Por pior que seja a situação, senta e conversa. Porque se você reage mal a uma situação de você proibir, assim, sem saber de nada, sem querer conhecer, se você conhece os amigos dos seus filhos, pergunta, você vai em tal lugar? Tudo bem, vou te dar um voto de confiança, me dá o telefone de alguém que vai estar lá com você, o lugar onde você vai, tudo bem. Tem que dar sempre um voto de confiança. Para quê? Para, mesmo se der algo errado, se levar algum dia de o seu filho, tipo, trair a sua confiança, você, poxa, eu te dei um voto de confiança. Você tentou, pelo menos. E isso é muito importante, porque muitas vezes uma conversa séria com seu filho é muito mais doloroso na consciência do seu filho do que uma surra. Muito mais, muito mais. É... E a Mabel falou uma coisa interessante, né, da questão de conversa, né? E aí a gente fala, mas como é que tem que fazer? O que tem que fazer? O que a gente quando pesquisa, observa, é mostrar também com exemplos, né? Não só, você não pode fazer aquilo, mas eu faço aqui. Você não pode fazer aquilo, mas eu estou fazendo aqui. Pô, isso gera também uma dúvida. Mas por que eu faço? Por que eu não posso fazer e você pode? Aí vai ter gente que vai falar, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E aí, como você quer cobrar determinadas coisas se você não faz? Você só fala. Então, assim, a gente percebe que em vários lugares que a gente vê, haja com exemplos, dê exemplos bons. Não, conversa é fundamental, mas também exemplos bons para olhar e o filho poder se espelhar e falar, poxa, olha o exemplo lá, bacana. Mais isso. Pode falar. Pode falar. Agora a gente gostaria de ler para vocês um poema que nós pesquisamos sobre os pais e que tem muito a ver com isso e também acho que puxa muitas lembranças da nossa memória, porque muitos aqui talvez, não sei, já perderam seus pais. Não só o pai, mas a pessoa que era importante para você. E a gente gostaria de ser lembrada, né? Porque o Dia dos Pais é uma grande homenagem. É um tempo de reflexão e de homenagem, né? Então, vamos homenageá-los, né? Meu pai, todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza recordamos nosso velho com saudade, particularmente quando nós mesmos nos tornamos pais. As lembranças acodem aos atropelos. Na acústica da alma, ainda ouvimos os passos firmes nas noites de trovoadas, a conferir em sua ronda, janelas trancadas, cortinas, o sono da criançada. Se fecharmos os olhos, podemos sentir o deslizar da sua mão levemente pelo nosso rosto e o puxar cuidadoso do cobertor. Vemos sua silhueta se perdendo na penumbra e ouvimos o último abrir e fechar da geladeira. Recordamos da criança que fomos e que ficava à espera de sua volta do trabalho. Aqueles que tivemos pais cujo trabalho exigia dias fora do lar. Podemos sentir outra vez o coração aos atropelos, lembrando o som do carro dele, chegando na madrugada. Será que lembrou de trazer um presente? Será que sua barba está por fazer e vai espetar o nosso rosto? Recordamos o passeio dos fins de semana, do presente de aniversário, da ceia de Natal, até das broncas após as nossas malandragens. Igualmente lembramos dos carinhos, a chegada de nosso boletim, a alegria após passar de ano, a comemoração em família pelas nossas vitórias, fundamental, ensino médio, vestibular, faculdade. E quando chegamos à adolescência? Quantos cuidados? Quem são os seus companheiros? Com quem você vai sair? Aonde vai? Não fume, não beba, não exceda a velocidade.
Respeite os sinais de trânsito. É hora de chegar? Não falei para chegar antes da meia-noite? Filho, respeite os mais velhos. Faça um carinho nos seus avós. Quando afinal vai se decidir a trabalhar? Garoto, vou lhe cortar a mesada. Olhando as rugas estampadas no rosto de nosso pai, somos tomados de carinho e nos curvamos diante dele. Quantos anos vividos no calor do lar paterno, quantas lições. Lições que hoje repassamos para os nossos próprios filhos. E sem nos darmos conta, vamos repetindo os mesmos gestos dele. Daquele que há 60, 70 anos renasceu e um dia se tornou nosso pai. Olhamos nossos filhos e, lembrando de como a generosidade de nosso pai, os seus cuidados nos fizeram bem ao caráter, nos esmeramos no atendimento aos nossos próprios rebentos. Por tudo isso, outra vez, é que nossa gratidão cresce no peito, explode em uma grande manifestação de afeto. E como se nosso pai fosse uma criança pequena, abraçamos os velhos e o embalamos em nossos braços, com a mesma canção de ninar que um dia ele embalou a nossa infância. E um poema bonito, né? Ele traz momentos de o que o filho passou com o pai e o filho cresceu, virou o pai e o que ele está passando também, né? Faz a gente refletir sobre os nossos pais, sobre tudo que a gente fez, tudo que a gente vai fazer ainda. Quem ainda não é pai, vale refletir aí as coisas que concordam, que não concordam, para tentar mudar, tentar se colocar um pouquinho mais no lugar dos pais, ao invés de simplesmente julgar. Tentar se pôr no lugar, tentar também compreender e se compreender também, né? Poxa, não vai ser dessa vez que eu vou sair, tudo bem, mas quem sabe numa próxima, sabe? Dialoguem com os pais, não percam a oportunidade. A gente vê que é uma grande missão. Ser pai, ser mãe, ser filho também é uma grande responsabilidade. E muitas vezes os pais nem dialogam com os filhos. Eles simplesmente vivem, põem no mundo e acabou, sabe? É o que a gente falou no começo. Será que é só ter filho? Enfim, qual a responsabilidade de você ter um filho? Qual a responsabilidade de você ser filho? Quando você era filho, você gostava que seu pai fizesse determinadas coisas? Por que você faz com seus filhos? Então, assim, fica essa nossa mensagem de hoje. Reflitam, pensem, quem ainda tem pai, ou a figura do pai, num padrasto, ou num avô, num tio, num primo, que converse, e se tem alguém que tem pai e está brigado com os pais, sei lá, que amanhã é uma data tão propícia a refazer os laços, a tentar conversar, se está brigado, de repente se perdoar, conversar, agir numa boa, né? Só mais uma coisa, assim, em questão de material, tem muitos pais que isso, hoje em dia é considerado um substituto de pai. E, na verdade, não substitui nada. Não substitui nada. O material, hoje em dia, ele está sendo usado muito e pode até substituir de alguma forma, mas jamais vai substituir o valor de um pai ou como um pai afeta na vida de um filho. Então, arranjem um tempo para seus filhos. Conversem com eles, sentem, abracem. Dê um beijo neles antes de ir embora para o trabalho, antes deles irem para a escola, na hora que você chega. Pergunta, senta com ele e conversa. Como foi seu dia? Olha, meu dia foi assim, foi lá assim no trabalho. Como foi na escola? O que você aprendeu hoje? Isso é muito importante, porque há muitos pais que dão um material, mas não dão um afeto. E o material não substitui um pai. Ele pode ser uma distração. Uma boa distração para os filhos, o material. Porque muitas vezes o pai é ausente e ele dá o material para substituir o lugar dele. Mas não façam isso. Se sentem e conversem com seus filhos, porque o material mais importante que os filhos têm são os pais deles. E é só, né? E essa é a mensagem que a gente veio trazer para vocês hoje, gente. Obrigado.